Boa noite, pessoal. Sejam Noite. bem-vindos. Boa noite, dona Andréia. Dona Andréia madrugou hoje. Meu Deus do céu. Parabéns, dona Andréia. Dona Alda, boa noite. Seu Francisco. Estamos agora 8 horas em ponto. Dia 2 de junho de 2024. Eu e Mário Corona aqui apostos para o evangelho desta noite. E nós estamos iniciando esse evangelho às 20 horas em ponto. Vou colocar aqui. Aí, agora sim, já aparecemos. Eu e Mário Corona, juntamente com nosso Mestre Jesus, que nos abençoa e nos brinda com este dia maravilhoso que fez hoje, né? Me esquentou um pouquinho, não está tão frio. Agora deu uma esfriadinha, mas hoje estava um dia gostoso, uma tarde ensolarada, e nós estamos aqui com vocês. Boa noite, Renato Manfredi, Elizabeth Ramos, Carla Domênica, Daiane Melo. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem para já ir deixando seus likes para nós, para que a gente. Vamos deixar aqui o lembrete. Pronto, fica o lembrete ali para os likes para nós. Muito bem. Michele Delgado. Chegou cedo, dona Michele. Luciana Campagnoli. Olá, amiga do Renato Manfredi. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui a postos para fazer este evangelho para vocês. Evangelho e orações. Com muito amor, com muito carinho, para esquentar todos os corações. Viviane Vação, seja bem-vinda, Viviane. Você chegou, Michele. Então, estamos aqui a postos. Edna Horta, muito boa noite. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando, são 8 horas e 2 minutos. Joaquim Quezada, meu amigo, uma boa noite para você. Sejam bem-vindos. Elca Capão, muito boa noite, Elca. Reinaldo Pasqualini, seja bem-vindo, Reinaldo. Muito bom. Bernadette Marques, seja bem-vinda também, Bernadette. Estamos aqui a postos para mais um evangelho. Aproveitem para ir deixando seus likes para nós. Ivete Pedrini, muito boa noite, dona Ivete. Dona Ana Cláudia Abedo, muito boa noite. Estamos aqui em família, ótimo, muito bem. Marido e a filha, olha lá, todo mundo a postos para fazer o evangelho. A vantagem é que já faz o evangelho, faz o evangelho da semana, né? Já não precisa fazer um outro evangelho, já faz o evangelho junto com a gente. Isso mesmo. Muito bem. A Viviane Vação é irmã da Michele Delgado. Irmãs que estão em família. Falta só a dona de Lourdes, né, Michele? Daqui a pouco a dona de Lourdes aparece por aí também. Maria Inês Mota, muito boa noite, seja bem-vinda. Cleusa Almeida, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia Carreira, seja bem-vinda. Como está, Matheus? Tudo bem? Cada dia melhor? Márcia Puglisi, boa noite. Ótimo. Vamos então, lendo a nossa mensagem de abertura, como o tema da palestra de hoje é estações necessárias, e essas estações necessárias são para nós mesmos, eu vou pegar aqui no livrinho Conduta Espírita, do Espírito de André Luiz, psicografia do Valdo Vieira, e vou ler a mensagem perante nós mesmos. Então vamos lá. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica ao autoelogio, recordando que o exemplo da humildade
é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção das instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões de visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quando possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina para ser agradável aos outros. Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada é lei no coração. Liberta-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismã e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais, seja qual for o processo em que se exprimam, o servidor fiel da doutrina possui na consciência tranquila a fortaleza inataquável. Examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Essa é a nossa introdução de hoje e agora vamos fazer a nossa prece de abertura, como sempre. Vamos então mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que nos envolva com o seu manto sagrado, permitindo, Mestre Jesus, que possamos seguir em frente nesta nossa jornada, nessa nossa tarefa de melhoria, de reforma íntima, de busca da perfeição, que é o objetivo de todos nós, Mestre Jesus. Permita que os teus mensageiros celestiais estejam aqui conosco, envolvendo-nos e abraçando-nos, permitindo que as nossas consciências se abram, se alegrem e fiquem procurando o melhor caminho para nos reformarmos intimamente e seguirmos rumo à tua seara bendita de amor e de trabalho. Proteja-nos, Mestre Jesus, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos começar a nossa conversa de hoje, que nada mais é do que o tema estações necessárias. Vamos aproveitar para cumprimentar os que chegaram agora há pouco. Opa, então vamos lá. Isso, Thelma Moraes, muito boa noite. Cláudia Carreira.
Isso, manda um beijo pro Matheus, fala que eu mandei, que ele se recupere rapidamente. Rogério Matias, muito boa noite. Isabel Gonçalves, seja bem-vinda. Reinaldo Pasqualini com a sua turma, sejam todos muito bem-vindos. Sim, dona Alda, vibrações serão feitas pelo Mário mais tarde. Marissônia Mota, muito boa noite. Perfeitamente. E Alessandra Moraes Kohler, minha prima lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Alessandra. Mande um beijo para a Lina, que deve estar por aí também, e que vocês possam curtir conosco aqui mais um Evangelho no Lar e mais uma conversa entre nós com vocês. Então vamos falar sobre estações necessárias. Aqueles que, porventura, queiram ver a mensagem é sempre postada no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. A gente posta o lembrete da palestra e mais a mensagem que a gente vai estudar. Então, aqueles que quiserem ter a palestra, ver ou ler ou imprimir, a palestra está lá no nosso Evangelho, a mensagem da palestra, né? Então, vamos lá. Estações necessárias. Aprendei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Isso está em Atos, capítulo 3, versículo 19. Então, o Pedro, nesse Atos, ele vem falar para nós que a gente deve, para a primeira das atitudes que nós devemos tomar para seguir em frente, para que a gente possa, então, começar a galgar estações ou estágios ou degraus, como vocês queiram chamar, o primeiro ato é arrependei-vos e convertei-vos, né? O que ele quer dizer com isso? Então, que a gente tem que se arrepender das coisas erradas que a gente faz. A gente tem que se arrepender dos males que praticamos, não só nesta encarnação, como encarnações passadas. E como vocês vão me perguntar, bom, mas como nós vamos saber o que nós fizemos de errado em encarnações passadas? Uma coisa é certeza, nós fizemos coisas erradas, senão não estaríamos aqui hoje reencarnados, estaríamos lá no plano espiritual, como estão diversos espíritos em estágio evolutivo maior que o nosso. Nós estamos aqui encarnados porque somos espíritos errantes, espíritos em evolução, e para que a gente evolua, são necessários que a gente caminhe em várias estações, em vários degraus, em várias etapas. E o que seriam, então, essas estações, essas etapas, né? Seriam os nossos karmas, as nossas dívidas, que nós temos que ultrapassá-las, que nós temos que passar por elas como se fossem pedras no nosso caminho, e nós temos que chegar, atingir essas pedras e chegar num caminho melhor, e aí com isso nós vamos procurando não blasfemar contra Deus, vamos agradecer muitas vezes pelo nosso karma, pelos degrauzinhos que vem à nossa vida, porque cada degrauzinho é uma dívida que a gente pagou, é uma quitação do nosso passado. Então, a gente tendo que se arrepender, tem sim, vamos nos arrepender independente do que fizemos, porque a gente sabe muito bem, e vocês também sabem junto comigo, que nós temos os nossos cobradores à nossa volta. Os nossos cobradores, que não são como nossos guias espirituais,
que têm as suas equipes de trabalho e que, portanto, vão trabalhar durante o dia, estão conosco na hora em que nós vamos fazer um evangelho como agora, na hora que nós estamos trabalhando no centro espírita, eles estão conosco. No resto do tempo, eles ficam trabalhando, eles ficam em grupos de resgate, grupos de ajuda, para que eles também possam evoluir. Importante a gente saber, né, que os nossos cobradores estão 24 horas por dia ao nosso redor. Aí vocês me perguntam, bom, mas o que eles fazem 24 horas por dia ao nosso redor? Eles buscam nos induzir a cometer erros, a cometer falhas, para que o nosso padrão vibratório abaixe. E o nosso padrão vibratório abaixando, eles têm acesso a nós. A gente ouve por diversas vezes nas reuniões de desobsessão, quando a gente vai tratar os obsessores dos frequentadores da nossa casa, que nós deixamos a porta aberta e eles entram para nos perturbar, para nos prejudicar, para nos atentar. Então, o que significa isso? Alguém vai abrir a porta para algum obsessor, para algum cobrador? Ninguém é louco de fazer isso, né? Mas o que acontece? Nós, por ser submetido a algumas tentações da nossa vida e permitirmos que essas tentações nos fustiguem o bem-estar, nos fustiguem a cabeça e caímos nessas tentações, reduzimos o nosso padrão vibratório. E quando a gente reduz o nosso padrão vibratório, a gente começa a se afinizar com os nossos cobradores, porque é exatamente isso que eles querem. O que eles querem? Que a gente abaixe o nosso padrão vibratório para que eles possam se aproximar de nós e começarem a nos influenciar ou nos perturbar ainda mais. Então, por isso que é importante que a gente tenha em mente que essas estações da nossa vida, estações necessárias para a nossa evolução sucessiva. Então, as estações são os defeitos que nós temos a serem superados para que a gente atinja estágios melhores de evolução e fique afastado dos nossos obsessores, dos nossos cobradores, daqueles a quem nós temos diferenças para pagar. Então, primeira orientação do nosso Pedro, quando ele fala em Atos 3,19, arrependei-vos. Se a gente começar a se arrepender também dos erros que a gente cometeu nesta encarnação, já começa a facilitar. Aí os nossos cobradores vão ver que nós estamos buscando uma evolução, buscando um caminho melhor e que estamos nos arrependendo dos males que praticamos nesta encarnação. E nas nossas orações, no nosso evangelho, também nós vamos, nas nossas preces, falar que nós estamos arrependidos daquilo que fizemos no passado também. O que mostra, mas tem que ser o arrependimento sincero e honesto, né? Para que eles vejam dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente, que esse arrependimento é honesto e sincero. E aí, com isso, a gente vai começar a orar, se arrepender e pedir perdão dos males praticados, e com isso nós vamos começar a melhorar nosso padrão vibratório e mostrar aos nossos cobradores, aos nossos obsessores, que nós estamos buscando um caminho melhor. E aí o Paulo fala, convertei-vos. O que significa converter? Bom, vou me converter, vou começar a acreditar em Jesus, vou começar a acreditar que existe alguma coisa a mais do que simplesmente o mundo físico? Não, convertei-vos é, primeiro, a gente começar a ter fé em Jesus. Ter fé num plano espiritual que vai nos dar um suporte, que vai nos dar o apoio para que a gente consiga
suplantar as nossas diferenças, as nossas dificuldades, que são exatamente as estações necessárias para que a gente comece a evoluir, para que a gente comece a crescer. De nada adianta a gente passar dia após dia, né, seguindo o nosso caminho, sem buscar uma reforma íntima, sem buscar uma melhoria, porque aí vamos seguindo a mensagem, e ele fala, o Pedro fala assim, né? O Emmanuel, comentando esse versículo de Pedro, fala da seguinte maneira, né? Porque essas estações necessárias é uma mensagem de número 13 do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico, ditado pelo espírito do Emmanuel, né? Então, o nosso Emmanuel fala o seguinte: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos divinos mensageiros. E não é verdade mesmo que muita gente acha que só porque vai no centro espírita toda semana tomar o seu passe, ele já está melhorando, ele já está buscando uma coisa nova. Não, ele vai começar a buscar uma coisa nova se, quando ele vai no centro espírita, ele ouve aquela palestra, absorve aquela palestra e medita naquele assunto que foi falado, e transmite aquilo para a sua reforma íntima, para se modificar, para se melhorar. E aí, juntando com a sua fé no plano espiritual, a sua fé em Jesus, ele vai começar a crescer e passar pelas estações evolutivas que ele necessita para que todos nós possamos atingir o planeta de regeneração, que será o planeta Terra nos próximos 1000 anos, né? Então, importante, exatamente, diz a Michelle ali, colocar em prática, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Só ir no centro espírita, tomar o nosso passe, ir embora para casa e sair do portão para fora e voltar a ser aquilo que a gente era antes de chegar lá, não vai resolver nada. Então, ele continua, o Emmanuel aqui. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com cerimônias exteriores ou pagamento de indulgência. Vocês lembram na Idade Média, onde os poderosos, os reis, os condes, e essa turma toda que era dos reinados, o que eles faziam? Eles pagavam indulgências para a igreja, achando que com isso eles estavam comprando o seu lugarzinho no céu. Sendo que, no final das contas, eles prejudicavam a população, eles exploravam a população, achando que porque pagavam indulgência, eles estavam livres dos pecados e podiam seguir em frente, porque era isso que a igreja pregava, isso que a igreja mostrava, porque a igreja queria o dinheiro desses milionários, né? Desse pessoal da corte, né? Então é isso que a gente tem que entender. O pagamento de indulgência, fazer as coisas só por fazer, objetivando a gente conseguir um lugarzinho do céu, não vai resolver nada. O que vai resolver é a gente fazer caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então, a gente fazer a caridade com vontade, a gente fazer de coração, procurar ajudar, fazer trabalho voluntário. Isso vai resolver. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos. Então, muitos protestantes, né, muitos evangélicos, acham que cantando, que fazendo aquelas festas bonitas que eles fazem, de fato, as músicas deles, as orações deles são muito bonitas. Mas isso só de fato não vai resolver nada, não.
que vai resolver é que cada um desses protestantes ou evangélicos utilizem os versículos, utilizem da fé, utilizem do evangelho para buscarem a sua reforma íntima. No fim das contas, o que interessa para todo o ser humano, independente de qual religião ele professe, é fazer a reforma íntima, né? Eliminar os nossos defeitos, né? E aí ele ainda fala mais, o Emmanuel fala aqui, enquanto enorme porcentagem de espiritistas se creem na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões espíritas. De forma nenhuma, não é verdade? A gente pode frequentar sessão espírita, a gente pode tomar a nossa cromoterapia, a gente pode fazer muita coisa, mas se a gente não buscar a nossa reforma íntima, nada feito. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Ou seja, nós vamos passar. O que significa o esforço iluminativo para o interior? Significa exatamente isso. Cada um de nós saber qual é o defeito que tem. Por exemplo, a gente pode começar a falar aqui de defeito, né? Como orgulho, como egoísmo, como ciúme, como inveja, como avareza e tantos outros que a gente conhece, né? Mas se a gente não procurar superá-los, né, para que a gente atinja a perfeição que foi Cristo sobre a terra, a gente não vai conseguir nada. Ah, bom, mas Clóvis, conseguir fazer o que o Cristo foi sobre a terra vai levar dezenas, centenas, talvez milhares de encarnações. Vai levar para o que cada um de nós quiser. Vocês que estão me ouvindo, dedicados que são, sempre aqui presentes conosco, buscando a sua reforma íntima, poderão buscar a sua evolução e atingir a perfeição que foi Cristo sobre a terra em mais 2 ou 3 encarnações. Vai depender única e exclusivamente de cada um de vocês. Não vai depender do Clóvis estar aqui puxando a sua orelha, fazendo o evangelho e vocês assistindo. Nada disso. Vai depender apenas do que cada um de vocês quer fazer da vida de vocês, fazer da sua reforma íntima, fazer do seu tratamento interior. E com isso nós vamos obter um caminho melhor de evolução para cada um de nós. Como diz aqui, há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina, né? Então não adianta, por exemplo, puxa, veio o karma na nossa vida, uma doença, um problema com alguém da família, né? Vamos aproveitar cumprimentar a dona de Lourdes, que está chegando por aí. Seja bem-vinda, dona de Lourdes. Então, a gente vai ter os nossos karmas para cumprir. Não importa se a gente é médium, se a gente é trabalhador, se a gente é frequentador. Vamos ter o nosso karma e vamos cumpri-los. Ora, se a gente for dedicado, se a gente tiver fé, o nosso karma vai ser amenizado. Caso contrário, nós vamos passar o nosso karma. Não vai ser nosso guia espiritual, não vai ser nosso pai, nossa mãe, nosso esposo ou nossa esposa que vão passar pelo nosso karma. Ninguém vai passar o nosso karma. Nós vamos passar o nosso karma nós mesmos. E também não adianta passar o karma e ficar blasfemando contra Deus, reclamando: puxa, isso não é justo, meu Deus, isso não deveria ter acontecido comigo. Aconteceu porque estava previsto. Aconteceu porque era um karma que nós tínhamos. A reclamação só vai fazer com que a gente não cumpra o nosso karma. O karma tem que ser passado
A gente vai chorar às vezes, a gente vai ficar triste, mas vamos orar e pedir forças a Jesus que nos dê força para superar e seguir em frente na nossa vida. Porque nós temos que seguir em frente na nossa vida. O nosso perfil está traçado para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente faça os nossos trabalhos voluntários, cumprindo aquilo com que nós viemos fazer, com comprometimento aqui na Terra, seja dentro de um centro espírita, seja dentro de um orfanato, seja numa ajuda a um hospital, onde for. Nós temos inúmeras possibilidades de fazer um trabalho voluntário, mas que ele seja com comprometimento, né? E a gente, o nosso karma, muitas vezes, nos serve de incentivo para a gente falar, bom, veio esse karma me atrapalhou, mas eu vou superar e vou procurar um trabalho que vai me absorver o tempo que eu tenho disponível, né? Só quem faz um trabalho voluntário de fato, seja onde for, numa creche, num orfanato, num hospital, só quem faz um trabalho voluntário de fato vai ter no seu coração a sensação do prazer e do amor de fazer, de realizar o trabalho voluntário. É importante a gente frisar isso, né? Quer dizer, a pessoa, mas eu vou fazer o trabalho voluntário, o que vai me acrescentar isso? O que vai te acrescentar de alegria, de felicidade, de sentimento do dever cumprido dentro do seu coração, dentro da sua mente, é uma coisa que só quem faz o trabalho voluntário é que vai ter essa sensibilidade, né? Então, essas estações são os karmas ou etapas da nossa vida que nós temos que superar, né? Então, vamos superar e vamos seguir em frente, como Jesus nos pediu, né? Então, continuando então, a palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Ou seja, o vasto programa de transformação que é essencial é a nossa reforma íntima. Quanto mais a gente tiver reformado intimamente, mais nós vamos estar com padrão vibratório elevado, mais ligado aos nossos guias espirituais, às correntes que trabalham conosco no centro espírita em que a gente frequentar, e mais nós estaremos buscando atingir a perfeição que foi Cristo sobre a Terra. Então, isso vai depender de cada um de nós. Há estações indispensáveis para a realização, portanto, ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Exatamente o que nós estamos falando, né? Ninguém vai sair do dia para a noite e virar um Cristo, senão, se a gente tentar, nós vamos morrer tudo louco. Não é isso que eu estou pedindo para vocês. O que eu estou pedindo é: busquem verificar os seus defeitos, busquem verificar o quanto de reforma íntima que vocês podem fazer. 2 reformas íntimas que a gente pode fazer rapidinho: eliminar os maus pensamentos e falar mal dos outros, né? Isso são 2 coisas que só dependem de nós. Maus pensamentos. Estou tendo um mau pensamento contra o meu vizinho. Vou parar e vou fazer uma prece para ele. Vou parar com esse negócio de mau pensamento. Tem no trânsito, o cara me fechou e eu vou ficar vibrando contra ele. Não, o cara fechou, a gente vai fazer uma oração, uma prece e vai dizer para ele: vai com Deus. É difícil? É difícil. Mas só com o exercício e a prática a gente vai conseguir um bom resultado para isso também, não é verdade? Então, a gente tem que exercitar. Maledicência, que é falar mal dos outros, a gente não precisa participar. Se tem uma rodinha de alguém falando mal de alguém, a gente pede para ir no banheiro, a gente para ir tomar uma água,
a gente dá um jeito de sair, ou então, se não tem outro jeito, a gente fica quieto e a gente não emite opinião negativa, que seria maledicência contra quem quer que seja. A gente fica no nosso interior guardando a nossa opinião, guardando o nosso pensamento. Então, são duas coisas que a gente pode fazer que só dependem de nós. Lógico, você ser orgulhoso também só depende de você, e você pode eliminar ser orgulhoso. Sim, você pode buscar ser humilde no seu dia a dia, você pode buscar ser amigo no dia a dia, pode ser condescendente no dia a dia, fazer caridade. Tudo isso é possível, depende de cada um de vocês, né? Ninguém é perfeito. Nós temos que atingir a perfeição que foi o Cristo sobre a terra. E faremos isso cumprindo as nossas provas e expiações, sempre com a ajuda dos nossos guias espirituais, sempre com a ajuda do plano espiritual superior, para que a gente possa superar as nossas dificuldades, né? Cada defeito superado, uma estação avançada, alcançada, né? E para podermos evoluir e poder fazer parte do mundo de regeneração, aprender a arrepender-se e pedir perdão pelos nossos erros é fundamental, né? Talvez nos seja difícil, muitas vezes, a gente pedir perdão diretamente aos nossos desafetos do nosso dia a dia de hoje, os que estão encarnados ao nosso redor, mesmo porque eles podem não aceitar, eles podem achar que nós estamos sendo irônicos, eles podem querer, de alguma forma, nos maltratar, mas a gente pode vibrar por eles amor, a gente pode pedir a Jesus e os amigos do plano espiritual que levem o nosso pedido de perdão a eles para que o seu coração se acalme, que o seu coração se tranquilize. A gente pode se arrepender, honesta e sinceramente, dos males que praticamos, ou das coisas erradas que praticamos nesta encarnação. Então, sempre nós temos um caminho novo para seguir, né? E a gente vai continuar, então, aqui lendo a palavra de Paulo, né? A palavra de Paulo, a massa popular, contém em síntese o vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização da realização e, portanto, ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa. Exatamente o que nós estamos falando. Vamos nos arrepender e vamos pedir perdão, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, em que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério na presença do Senhor, nele próprio. Aí, chegando, habilitar-se-á a construção do reino divino em si mesmo. Vocês viram? É imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, pedir perdão, reconhecer que fez errado, a fim de alcançar a época de refrigério na presença do Senhor, nele próprio, ou seja, buscando. Quando a gente toma esse tipo de atitude, a gente vai trazer para dentro de nós uma paz, um equilíbrio, porque nós temos a certeza de que estamos fazendo certo, dizendo que se arrepende e pedindo perdão daquilo que nós estamos fazendo de errado. E aí, cada vez mais, buscando a nossa perfeição de chegar perto de Cristo. Aí, chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Esse que é o importante, né? Porque quando a gente desencarnar, nós vamos levar ao plano espiritual os nossos erros, os nossos defeitos,
mas também as nossas conquistas, o nosso trabalho executado, o comprometimento, a disciplina com que a gente executou a nossa tarefa. E para a gente terminar, né, a gente vai ler o finalzinho. Se realmente compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontra e estarás informado quanto aos serviços que deve levar a efeito para demandar a seguinte. Ou seja, nós estamos numa estação que são os nossos defeitos atuais. E a gente vai procurar passar por uma nova estação, superando alguns defeitos, atingindo alguma estação nova e reconhecendo mais algum defeito nosso e buscando superá-lo. E para terminar, a gente vai fazer uma pequena comparação da nossa vida, de cada um de nós, com as 4 estações do ano, que nada mais são do que estações necessárias para o cumprimento e para a nossa superação. Então a gente pode comparar o inverno, o tempo frio, como uma introspecção para a análise do nosso eu e buscar verificar quais são os nossos defeitos. Na primavera, nós vamos florescer no nosso interior com frutos e flores para crescer, os frutos e as flores representando que nós vamos modificar aqueles nossos defeitos, aqueles nossos erros e transformá-los em qualidade. E na qualidade é quando a gente vai entrar no verão, que a gente então vai começar a colher esses frutos que são as melhorias daqueles defeitos que nós identificamos em cada um de nós, né? Então, os frutos são as melhorias individuais de trabalho, comprometimento, buscando fazer um trabalho voluntário, lembrando sempre daquilo que falou Kardec para nós, né? Que não há, fora da caridade não há salvação e que o Espiritismo nada mais é do que a fé raciocinada, né? Vejam que interessante. Então, depois nós vamos a última estação que faltou aqui na nossa conversa, né? Que é o outono. E o outono vai significar o quê? Que nós vamos continuar na nossa iluminação, na nossa melhoria interior e crescimento, buscando sempre um padrão vibratório e estabilidade emocional e espiritual. Porque quando a gente consegue uma melhoria interior, lá no fundo a gente amplia a nossa fé, a gente tem a certeza de que estamos buscando um caminho melhor, o que a gente vai conseguir? Vai conseguir estabilidade emocional para cada um de nós. Vai conseguir estabilidade emocional que, consequentemente, vai refletir na estabilidade espiritual de cada um de nós, né? Portanto, despertamento, a gente vai, em um primeiro instante, vamos despertar quais são as nossas sombras, que são os nossos defeitos, os nossos erros, e depois buscar arrependimento, pedir perdão, e vamos superar tudo isso e buscar estar cada dia melhor no plano espiritual e conosco mesmo. Tá bom? Então, essas são as estações que a gente deixa para vocês, para que vocês possam meditar na vida de vocês e que cada um de vocês possa exercer cada dia mais a sua reforma íntima interior, tá bom? Agora, eu vou deixar com vocês o nosso querido Mário. Ele vai aqui... Aí... Vou deixar com vocês o querido Mário, que ele vai fazer orações e vibrações, e eu volto no finalzinho para me despedir de vocês, tá bom? Mário, com você agora, Mário. Pois não, Clóvis, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Depois dessa mensagem importante, onde nós vivemos as estações, né?
essa comparação das nossas necessárias estações com as estações do ano. Nós vivemos as turbulências, nós vivemos as mudanças, as transformações, e o importante é, como o Clóvis sempre fala, né, como a gente sempre diz, como é um dos fundamentos da doutrina espírita, é a nossa reforma, a nossa transformação. E faz parte dessa nossa reforma, dessa nossa transformação, distribuirmos vibrações de amor, distribuirmos energias para que o nosso planeta possa ficar mais iluminado. Então vamos harmonizando o nosso interior, mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, colocando o nosso sentimento de gratidão pela oportunidade do Evangelho de hoje. E nessa harmonia que já iniciamos, já começamos a sentir, nós vamos mentalmente viajando pelo nosso planeta. E iniciamos a nossa viagem com vibrações de amor por todos os dirigentes dos países, que eles possam, Senhor, despertar, como a gente sempre vibra e diz, para as suas responsabilidades, os seus compromissos, os seus comprometimentos. Podem, Senhor, ter se esforçado até mesmo por vias equivocadas para chegarem lá, mas não estão lá por um simples acaso. Têm responsabilidades, têm oportunidades de reparação, então que eles possam olhar do alto onde se encontram para toda a sua população, melhorando o cuidado por ela. Nos locais onde existem conflitos, que eles possam olhar a sua população e a do resto do mundo, de forma a conscientizarem da necessidade de determinarem e manterem a paz. Porque o nosso planeta caminha, Senhor, para a regeneração e eles têm a oportunidade de também se regenerarem. Caso contrário, terão que reiniciar a sua jornada em um planeta, Senhor, de uma condição inferior ao nosso. Assim como foi os exilados de Capela aqui no nosso planeta. Vamos vibrando, Senhor, pelos dirigentes das casas de orações, sejam elas casas espíritas, sejam igrejas, que eles possam, Senhor, acolher aqueles que vão, nas suas necessidades, procurar ali conforto, consolo, e que possam também ter a consciência dessa sua responsabilidade na prática da caridade. Nós vibramos, Senhor, pelos nossos irmãozinhos que se encontram nos orfanatos, pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nas casas de idosos, pelos nossos irmãos que se encontram em presídios, que eles possam, Senhor, ter dentro de si a certeza da continuidade da vida, alimentando-se de esperança, e em especial, Senhor, aos nossos irmãos que se encontram em presídios, que possam ter o despertar do arrependimento, Senhor, para que possam cumprir as 3 etapas necessárias para a sua transformação: o arrependimento, a expiação e a reparação. Que eles possam ter, Senhor, essa oportunidade ainda nesta existência, para que nas próximas eles tenham o seu caminho reto traçado. Nós vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram
com deficiência de saúde orgânica, por os nossos irmãos que se encontram com problemas emocionais, com problemas mentais, que eles possam receber, Senhor do alto, todo o amparo que necessitam para a sua recuperação e que principalmente, Senhor, possam ter a paciência, possam ter a consciência da experiência vivida. Experiência essa, Senhor, que faz parte da história de cada um desses espíritos. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser amparados, que eles possam ser acalentados, acolhidos pelos seus entes queridos que os precederam, e que possam, Senhor, ao despertar, vibrar da mesma forma que nós vibramos aqui por aqueles outros seus irmãos que ali se encontram, olhando para um horizonte infinito, na certeza da eternidade da vida. Vibramos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos e parentes desses nossos amigos e companheiros que se encontram aqui conosco nesse Evangelho, cujos nomes se encontram no chat. Que cada um, Senhor, possa receber o amparo de que necessita, na sua necessidade, disparando em si a vontade da recuperação e a certeza desta recuperação espiritual, da sua evolução de mais um degrau alcançado. Que a saúde espiritual possa restabelecer a saúde orgânica de cada um desses nossos irmãos. Vibramos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que se encontram com problemas orgânicos mais, dizemos, sérios, que possam ter a questões mentais como Alzheimer, que possam estar com problemas mais delicados do ponto de vista orgânico. Enfim, Senhor, que cada um possa receber o amparo em que necessita, o amparo espiritual, o amparo para a sua recuperação orgânica, para que tenha ainda nessa jornada a condição de poder ir superando esses desafios, elevando assim a sua condição de espírito imortal. Vibramos, Senhor, por cada um de nós e por os nossos lares. Que a tua paz, Mestre Jesus, se estabeleça em cada lar, em cada local, em cada ambiente familiar, para que aqueles familiares que convivem, onde ali eles estão, não ao acaso, Senhor, mas pela necessidade dos seus reparos, das suas recuperações, que possam ali conviver e viver em paz, Senhor, sentindo a tua paz, a paz que nos deixaste, não como o mundo a deixa, mas como nos deixou o Senhor, que é a paz de cada um de nós no nosso interior. E por fim, Senhor, vibramos e pedimos, rogamos ao alto, que possa fluidificar a água de cada um desses nossos irmãos que estão ali, com os seus jarros ou seus copos, recebendo as energias necessárias nesse Evangelho de hoje. Agradecendo o Senhor mais uma vez por essa oportunidade e rogando que tenhamos, Senhor, uma semana de muita alegria, de muita paz, de muitos desafios, como é a nossa jornada, mas de muita fé e de muita esperança, Senhor, na certeza que cada um deles será superado, será transposto, para que possamos, assim, continuar a nossa jornada, Senhor, com base sólida em todo o teu ensinamento. Que a tua paz, Senhor, faça parte do nosso interior hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pronto, senhor Mário, estamos de volta
Me ouvindo bem? Me vendo bem? Tranquilo? Estou tranquilo, tranquilo. Então tá bom, pessoal. Então, obrigado por estarem conosco. Deus os abençoe. Uma ótima semana para todos até quarta-feira, para quem nos acompanhar no nosso Evangelho na live, e para quem for na casa, para os que forem na segunda até segunda, e para os que forem na quarta até quarta-feira. Mário, muito obrigado pela Imagina, vibração, pela oração, eu que sempre agradeço. muito carinhosa, muito gostoso, e que nós possamos estar juntos na quarta-feira. Um Estaremos lá. beijo para todos, uma ótima semana, Deus abençoe a todos vocês. Tchau, gente. Boa noite, um beijo a todos. Tchau, obrigado.